Você vai aguentar cada segundo, até não conseguir mais ficar de pé, disse o lavrador. Ela caiu à porta dele sem forças para fugir, suja, tremendo, com o corpo no limite. Ele a ergueu sem delicadeza, avaliando cada fraqueza, cada marca, cada respiração falha. Não perguntou quem ela era, não ofereceu abrigo, apenas deixou claro com a voz baixa e firme que ali não havia proteção gratuita, que cada dia seria trabalho, suor e resistência, que o corpo dela seria testado até o último limite. E então ele disse, sem elevar o tom, sem tocar nela além do necessário: você vai aguentar cada segundo, até não conseguir mais ficar de pé. Ela deveria ter sentido medo, mas sentiu algo muito mais perigoso. A noite estava gelada demais para ter piedade. Elisa corria entre as árvores com os pulmões queimando, cada respiração um gancho rasgando o peito por dentro. O frio mordia a pele do rosto. Os dedos já não sentiam o tecido fino do vestido que agarrava com as mãos trêmulas. A terra dura batia contra os pés descalços. Tinha perdido os sapatos quilômetros atrás, quando atravessou o riacho e escorregou nas pedras cobertas de musgo. A dor era aguda, mas a dor era preferível. A dor significava que ainda estava viva, ainda estava longe. Atrás dela, os latidos, distantes mas persistentes. Armand tinha soltado os cães. Claro que tinha. Ele sempre fora metódico, sempre planejava cada movimento como quem joga xadrez com peças vivas. Ela não era esposa para ele, era propriedade que ousara fugir do armazém. E propriedade perdida diminuía o valor do dono diante dos outros homens. Isso ele não perdoaria, não por amor, jamais houvera amor, mas por princípio, por controle. O corpo de Elisa começava a falhar. Não por fraqueza de caráter, mas por puro limite físico. Dias sem comer direito. Semanas carregando hematomas que nunca saravam completamente antes de ganharem companhia de novos. Meses vivendo em tensão constante, cada músculo preparado para encolher, cada nervo afinado para detectar passos pesados no corredor. Agora, correndo na escuridão absoluta, com apenas a lua coberta por nuvens baixas como testemunha, Elisa sentia o corpo cobrando o preço de anos dobrada, silenciada, apertada dentro de paredes que fingiam ser lar. Ela tropeçou em uma raiz saliente e caiu de joelhos sobre terra congelada e pedras. A dor explodiu, branca e elétrica, subindo pelas pernas. Por um segundo, quis ficar ali. Apenas ficar. Deixar que o frio fizesse o trabalho que Armand faria com as mãos se a encontrasse. Seria mais rápido, talvez, mais silencioso. Mas então, dentro do peito esmagado pela queda e pelo medo, algo pulsou. Não era esperança. Esperança era luxo de quem ainda tinha escolhas. Era raiva, raiva pura, antiga, guardada como brasa enterrada sob cinzas. Elisa se levantou. Cada movimento custava, mas ela se levantou. As mãos deixaram marcas de sangue na terra quando ela se apoiou para erguer o corpo. As unhas, antes cuidadosamente aparadas, segundo as exigências dele, agora estavam quebradas, sujas de lama e casca de árvore. Ela seguiu em frente porque parar era escolher a morte, e ela ainda não estava pronta para dar a Armand essa última vitória. A floresta se fechava ao redor como uma catedral de sombras vivas. O vento uivava entre os galhos nus, levantando folhas mortas em redemoinhos que pareciam criaturas dançando na escuridão. O cheiro era de decomposição, terra molhada, fungos antigos. Elisa respirava esse ar gelado e sujo como se fosse vinho. Era o cheiro da liberdade. Amargo, desconfortável, mas dela, só dela. Os latidos ficaram mais próximos. Pânico verdadeiro a atravessou. Não o medo controlado que ela aprendera a administrar dentro de casa, mas terror animal instintivo. Ela viu uma luz fraca entre as árvores. Não tinha como saber se era salvação ou armadilha. Tanto fazia. Continuar correndo significava ser pega pelos cães. Significava ser arrastada de volta. Significava voltar a ser nada. Elisa cambaleou na direção da luz. O mundo girava. O frio perfurava até os ossos. As pernas dobravam a cada passo. Quando finalmente saiu da linha de árvores, viu uma casa. Pequena,
de pedra escura, com uma janela iluminada por dentro. Não era mansão, não era vila. Era construção solitária, do tipo que homens sem família erguem para morrer longe de todos. Mas havia fogo dentro, havia calor, havia a possibilidade, mínima, desesperada, de que quem estivesse ali não fosse amigo de Armand. Ela deu mais 3 passos e o corpo finalmente desistiu. Os joelhos cederam. Elisa caiu de bruços no chão de terra batida diante da porta, o rosto encostando na poeira fria. Tentou gritar, mas a voz saiu como sussurro rouco. Tentou bater na porta, mas os braços não responderam. Ficou ali, deitada na soleira como animal ferido, ouvindo os latidos cada vez mais próximos e pensando, com clareza estranha, que talvez morrer ali, livre por alguns minutos, fosse melhor que voltar acorrentada. A porta se abriu. A luz do fogo dentro da casa vazou para fora, banhando o corpo de Elisa em tom alaranjado. Uma sombra enorme bloqueou a luz. Elisa tentou erguer a cabeça, mas conseguiu apenas entreabrir os olhos. Viu botas gastas, viu mãos grandes calejadas que se fechavam e abriam como se decidissem o que fazer com ela. Viu um homem, imenso, largo de ombros, com barba escura e olhos que não demonstravam surpresa nem compaixão. Ele não perguntou o que ela fazia ali. Não perguntou quem a perseguia. Ficou parado, olhando para ela como quem avalia gado doente no mercado, decidindo se vale a pena o investimento. Elisa sentiu vergonha queimar o rosto. Vergonha por estar ali, suja, quebrada, implorando sem palavras. Vergonha por precisar, por depender da decisão de outro homem novamente. Os latidos ficaram perigosamente próximos. O homem ergueu a cabeça, olhou para a escuridão da floresta, depois olhou de volta para ela. Por um segundo infinito, Elisa achou que ele fosse fechá-la para fora. Deixá-la para os cães, para Armand, para o inevitável. Mas então ele se abaixou, deslizou os braços sob o corpo dela com facilidade brutal e a ergueu do chão como se ela não pesasse nada. O toque era firme, quase rude, sem delicadeza. Não era salvação gentil, era decisão prática. Ele a carregou para dentro e fechou a porta com o pé. Elisa sentiu o calor do fogo atingi-la como soco no estômago. Depois de tanto frio, o calor doía. Tudo doía. Ela tentou falar, explicar, agradecer, mas a consciência escorregou entre os dedos dela como água. A última coisa que registrou antes de desmaiar foi o cheiro dele. Suor, madeira queimada, terra trabalhada. Cheiro de homem que não fingia ser outra coisa. E então, escuridão. Elisa acordou com o corpo gritando. Cada músculo protestava, cada osso parecia rachado. Estava deitada em algo duro, uma esteira de palha sobre o chão de pedra, coberta por um cobertor áspero que cheirava a mofo e fumaça. A luz do dia filtrava por uma janela pequena, revelando o interior da casa. Paredes de pedra nua, uma lareira onde ainda ardiam brasas fracas. Uma mesa tosca com 2 cadeiras desiguais, prateleiras com potes de barro e ferramentas penduradas em ganchos. Nada de decoração, nada de conforto. Era a habitação funcional de homem que não recebia visitas e não esperava companhia. Ela tentou se sentar e gemeu baixo com a dor. Os joelhos estavam enfaixados com tiras de pano limpo, mas manchado de sangue seco. As mãos também tinham sido cuidadas, sujas de pomada escura que cheirava a ervas amargas. Alguém tinha limpado os ferimentos. Alguém tinha impedido que a infecção começasse. Acordou. A voz veio de algum lugar à direita, grave e sem inflexão. Não era pergunta, era constatação. Elisa virou a cabeça devagar e o viu. Estava sentado numa cadeira encostada na parede, os braços cruzados sobre o peito largo, observando-a com expressão neutra. À luz do dia, ele era ainda maior do que parecera na noite anterior. O rosto era de pedra cortada, mandíbula quadrada, nariz que já fora quebrado pelo menos uma vez, cicatriz fina descendo da sobrancelha esquerda até a maçã do rosto. Os olhos eram escuros, não revelavam nada. Os cabelos pretos e compridos demais caíam desgrenhados até os ombros. Ele usava camisa de linho surrada, aberta no peito, mangas arregaçadas sobre antebraços grossos,
marcados por cicatrizes antigas e calos profundos. Obrigada, Elisa conseguiu dizer, a voz rouca como lixa. Obrigada por... Não me agradeça ainda. Ele se levantou com um movimento fluido demais para um homem daquele tamanho. Caminhou até a mesa, pegou uma caneca de metal e encheu com água de um jarro de barro. Voltou e estendeu a caneca para ela. Beba. Não era pedido. Era ordem. Elisa pegou a caneca com mãos trêmulas e bebeu. A água era gelada, com gosto de ferro, mas desceu como bênção. Ela bebeu até o fundo, e quando terminou, ele pegou a caneca de volta sem cerimônia. Quem está te caçando? A pergunta veio seca, direta. Elisa hesitou. Não porque não soubesse a resposta, mas porque falar o nome em voz alta parecia invocá-lo. Meu marido. Por quê? Porque fugi. Só isso? Não é suficiente? Havia amargura na voz dela agora, amargura que não conseguiu esconder. Ele deu de ombros. Depende do que você fez antes de fugir. Denunciei ele. Fui às autoridades. Contei o que ele faz. E eles não acreditaram. Não era pergunta, mas Elisa respondeu mesmo assim. Acreditaram. Apenas não se importaram. A Armand é importante. Armand paga bem. Armand é respeitado. A palavra respeitado saiu envenenada. O homem ficou em silêncio por um momento, estudando-a com aqueles olhos que pareciam pesar cada palavra, cada expressão. Finalmente, ele falou. Os cães pararam na beira da minha propriedade, voltaram. Elisa sentiu o coração disparar. Ele sabe que estou aqui? Ainda não, mas vai descobrir. Gente como ele sempre descobre. Ele caminhou até a janela, olhou para fora com postura tensa. Você não pode ficar muito tempo. Traz problema. Eu sei. Elisa fechou os olhos. Claro que sabia. Ela sempre trouxe problemas. Era o que Armand dizia. Era o que a família dele dizia. Era o que o vilarejo inteiro sussurrava pelas costas. Me dá um dia, só um dia para descansar, e depois eu vou. Para onde? Elisa abriu os olhos e encarou o teto de vigas escuras. Não sei. Sem destino, sem dinheiro, sem comida, ferida. Ele virou-se para ela e havia algo na voz que não era exatamente raiva, mas também não era gentileza. Era algo mais próximo de resignação cansada. Você vai durar quanto? 3 dias? 4? Não é problema seu. Virou problema meu quando você caiu na minha porta. Ele voltou para a cadeira, sentou-se pesadamente. Tem gente que vai perguntar quem você é. Tem gente que vai contar para o seu marido que me viram carregando mulher para dentro de casa. Então me deixa ir agora. Eu vou. Você não vai nem até a linha das árvores antes de desmaiar de novo. Ele encostou a cabeça na parede, fechou os olhos. Havia cansaço ali velho e profundo. Fica, descansa, come, mas quando estiver de pé você trabalha. Elisa piscou. Como? Você vai aguentar cada segundo, até não conseguir mais ficar de pé. Ele abriu os olhos e havia desafio naquele olhar. Se quer ficar na minha casa, vai pagar com trabalho. Não tenho uso para gente fraca. Deveria ter sido insulto, deveria ter doído. Mas de alguma forma, naquele momento soou como respeito. Ele não a tratava como coitada. Não a tratava como boneca quebrada que precisava ser consertada com cuidado. Ele a tratava como alguém capaz de se levantar e continuar, mesmo depois de cair. Tudo bem, Elisa disse. E foi a primeira vez em anos que a palavra tudo bem saiu verdadeira. Eu trabalho. Ele assentiu uma vez, breve. Mathieu. O quê? Meu nome. Se vai ficar aqui, tem que saber com quem está tratando. Ele se levantou novamente e caminhou até a porta. Descansa mais um pouco. À tarde, te mostro o que precisa ser feito. Mathieu saiu sem esperar resposta, fechando a porta atrás de si. Elisa ficou sozinha na casa silenciosa, ouvindo o crepitar das brasas na lareira e o vento lá fora. Pela primeira vez desde que deixara a casa de Armand, ela não se sentiu perseguida, não se sentiu segura. Segurança era luxo distante, mas sentiu algo próximo de trégua. O dia passou devagar. Elisa dormiu mais, acordando e voltando a dormir em ciclos irregulares. Quando finalmente se levantou, as pernas tremiam, mas sustentavam o peso. Os ferimentos ardiam menos. A fome era problema maior agora que o medo imediato tinha recuado.
Mathieu voltou quando o sol estava baixo. Trazia um coelho morto na mão, já limpo e preparado. Ele o espetou numa haste de ferro e colocou sobre as brasas sem dizer palavra. O cheiro da carne assando encheu a casa, fazendo o estômago de Elisa se revirar de fome. Ele cortou a carne quando ficou pronta, colocou metade num prato de madeira e estendeu para ela. Elisa comeu com as mãos, rasgando a carne com os dentes, sem se importar com modos ou etiqueta. Mathieu comeu a parte dele em silêncio, sentado do outro lado da mesa, observando-a de vez em quando, mas sem comentar. Quando terminaram, ele limpou os pratos com água fria e pano grosso. Elisa tentou se levantar para ajudar, mas ele fez gesto brusco com a mão. Amanhã. O que eu faço amanhã? Galinhas. Tem que alimentar, tirar os ovos, limpar o galinheiro. Ele enxugou as mãos no pano. Depois lavar roupa, consertar o que estiver rasgado. Tem pilha de camisa precisando de remendo. Elisa assentiu. Eram tarefas que ela sabia fazer. Tarefas que tinha feito a vida inteira. Primeiro como criada, depois como esposa que nunca foi tratada diferente de criada. E você? Ela perguntou. O que você faz? Campo. Madeira, caço quando precisa. Ele pendurou o pano num gancho. Não fico perto de gente se posso evitar. Por quê? Mathieu a olhou por um momento longo, e havia algo no fundo daqueles olhos escuros. Algo que doía. Porque gente traz problema. Sempre traz. Elisa entendeu. Não porque ele tivesse explicado, mas porque ela reconhecia o tom. Era o tom de quem já tinha perdido algo. E decidido que nunca mais ia se dar ao luxo de perder de novo. Era o tom de quem transformou solidão em fortaleza e trabalho em penitência. Ela não pressionou. Naquela noite, ela voltou para a esteira de palha e Mathieu ficou sentado na cadeira, observando o fogo morrer devagar. Quando ela finalmente dormiu, o sono veio pesado e sem sonhos. Mas na borda da consciência, antes de afundar completamente, Elisa registrou que pela primeira vez em anos não estava dormindo com medo de acordar ao som de passos no corredor. Pela primeira vez em anos, estava dormindo num lugar onde o homem na casa não entrava sem permissão. Era um começo pequeno, quase nada, mas era dela. A primeira semana foi uma sequência de dor e aprendizado. Elisa acordava antes do amanhecer, com o corpo protestando. Cada músculo lembrando que ela não estava acostumada a esse tipo de trabalho. Trabalho em casa de rico era diferente. Tinha ritmo controlado, tinha pausas para chá, tinha a crueldade silenciosa de ordens sussurradas e humilhações elegantes. Ali, na propriedade de Mathieu, o trabalho era bruto, direto, sem floreios. Ou ela fazia, ou não comia. Simples assim. As galinhas eram suas inimigas nas primeiras manhãs. Elisa não tinha experiência com aves reais, apenas com as já preparadas que chegavam à cozinha de Armand. Os bichos eram agressivos, bicavam suas mãos quando ela tentava pegar os ovos, fugiam quando ela se aproximava com comida. Mathieu a observou lutando com uma galinha particularmente hostil e soltou algo que quase parecia ser uma risada. Um som áspero, enferrujado, como se a garganta dele tivesse esquecido como produzir alegria. Você tem medo de uma galinha, ele disse sem inflexão, mas com algo brilhando no fundo dos olhos. Ela me bicou. Elisa respondeu defensiva, mostrando a marca vermelha no dorso da mão. Por que você tem medo? Elas sentem. Ele entrou no galinheiro, pegou a galinha rebelde com um movimento único, seguro, e a colocou de lado. Você é maior, age como tal. Elisa tentou imitar o movimento dele no dia seguinte. Não funcionou. A galinha fugiu e ela quase caiu de cara no chão de terra batida, coberto de palha e esterco. Mas no terceiro dia, conseguiu. Pegou a ave, tirou os ovos e sentiu pequena vitória queimar no peito. Era ridículo, ela sabia. Era apenas uma galinha. Mas era também a primeira vez em muito tempo que ela conseguia algo sem que alguém lhe desse permissão ou orientação, passo a passo. O trabalho crescia. Mathieu não diminuía as tarefas, só porque ela era mulher ou porque ainda estava se recuperando. Depois das galinhas, vinha a lavagem de roupa. Elisa carregava baldes de água fria do poço até a casa, aquecia parte dela na lareira, ensaboava as roupas encardidas dele com sabão caseiro que ardia nas mãos machucadas.
Depois, estendia no varal improvisado entre duas árvores. O vento levantava as camisas molhadas como fantasmas dançantes, e Elisa olhava para aquilo e pensava que havia estranha poesia em ver roupas de um homem que não a machucava secando ao sol. À tarde, Mathieu lhe mostrou a pilha de camisas rasgadas. Algumas tinham rasgos pequenos, fáceis de consertar. Outras tinham buracos grandes, queimaduras de brasa, manchas que não sairiam nunca. Elisa costurou durante horas, dedos movendo a agulha com precisão, que vinha de anos de prática. Essa era a tarefa que ela dominava. Tinha passado a infância consertando roupas de patrões ricos, depois o casamento inteiro remendando as coisas de Armand para que ele sempre parecesse impecável em público. Mathieu voltou do campo quando o sol já estava baixo. Ele entrou na casa coberto de terra, suor brilhando na testa, camisa colada ao corpo. Elisa estava terminando a última camisa. Ele olhou para a pilha de roupas consertadas, pegou uma, examinou a costura com atenção silenciosa. "Serve", ele disse finalmente, e aquilo foi o elogio mais próximo que ela ia receber. Eles comeram em silêncio, sopa grossa de legumes e um pedaço de pão duro que Mathieu tinha feito dias antes. Não era comida elegante, mas tinha substância. Elisa comeu até o fundo do prato, limpou as bordas com o pão e sentiu o estômago finalmente satisfeito. Ela não se lembrava da última vez que tinha comido até ficar cheia. Na casa de Armand, ela comia o que sobrava, sempre depois dele, sempre menos do que precisava. "Por que você vive sozinho?" Elisa perguntou quando estavam lavando os pratos. A pergunta saiu antes que ela pudesse pará-la. Ela se enrijeceu, esperando que ele a mandasse calar a boca, que dissesse que não era da conta dela. Mas Mathieu apenas enxugou as mãos no pano, devagar, pensativo. "Por que é mais fácil?" "Mais fácil do que o quê?" Ele a olhou, e havia peso naquele olhar, peso de anos, de culpa, de perdas que ele não queria nomear. "Do que viver com gente." Elisa esperou, mas ele não elaborou. Apenas pendurou o pano e saiu da casa, deixando a porta entreaberta. Ela o viu caminhar até a beira da propriedade, onde a terra cultivada encontrava a floresta. Ele ficou ali parado, olhando para a escuridão das árvores como quem encara inimigo antigo. Os dias se transformaram em rotina. Elisa acordava, cuidava das galinhas, preparava comida simples, lavava, consertava, limpava. Mathieu trabalhava o campo, caçava, cortava madeira, consertava ferramentas. Eles se cruzavam nas refeições e nos momentos breves do fim de tarde, quando o trabalho terminava e a noite ainda não tinha caído completamente. Não conversavam muito. Mathieu não era homem de palavras desperdiçadas, e Elisa tinha passado tantos anos medindo cada palavra que o silêncio era quase confortável. Mas havia momentos, pequenos momentos, onde algo passava entre eles. Uma vez, Elisa estava carregando lenha e tropeçou, quase deixando tudo cair. Mathieu apareceu do nada, pegou a pilha das mãos dela sem dizer nada, levou até a casa. Não foi gentileza, foi pragmatismo. Madeira no chão era madeira desperdiçada, mas o gesto ficou. Outra vez Mathieu voltou do campo com corte profundo na mão. Ele tentou limpar sozinho, mas o ângulo era ruim. Elisa se aproximou, pegou a mão dele sem pedir permissão, limpou o ferimento com água fervida e enfaixou com tiras de pano limpo. As mãos dele eram enormes comparadas com as dela, calejadas, ásperas. Ele deixou que ela cuidasse do ferimento em silêncio, observando o trabalho dela com atenção, que não era desconfiança, mas algo mais próximo de curiosidade. "Você sabe fazer isso", ele disse quando ela terminou. "Tive que aprender." Armand não gostava de médicos, dizia que eram caros e incompetentes. Elisa amarrou o nó final. "Eu aprendi a cuidar sozinha." Mathieu testou o movimento da mão, flexionou os dedos. "Bom trabalho." Foi a segunda vez que ele admitiu que ela tinha feito algo direito. Elisa sentiu calor estranho no peito, algo que não era orgulho exatamente, mas estava próximo. Era o reconhecimento de competência. Era ser vista como alguém útil, não como peso ou problema. A terceira semana,
Trouxe a primeira ameaça real desde que ela chegara. Elisa estava no galinheiro quando ouviu vozes. Ela congelou, o coração disparando. Vozes masculinas vindo da estrada. Ela largou a cesta de ovos e correu para dentro da casa. Mathieu estava afiando um machado perto da lareira. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, viu a expressão no rosto dela e imediatamente ficou em pé. "Tem alguém vindo", ela disse, a voz saindo estrangulada. Mathieu caminhou até a janela, olhou através da fresta. Elisa viu os ombros dele se tensionarem. 2 homens. Um deles eu reconheço. Trabalha para um comerciante da vila. "Armand", Elisa sussurrou. "Provavelmente." Mathieu se virou para ela. "Fica aqui. Não aparece na janela. Não faz barulho. E se eles... Eu cuido." Não foi promessa romântica. Foi declaração de fato. Ele pegou o machado, verificou o peso e saiu da casa. Elisa se escondeu perto da lareira, agachada, tremendo. Ela ouvia as vozes lá fora, abafadas pela distância e pelas paredes de pedra, mas não conseguia distinguir as palavras. Durou eternidade. Minutos que pareciam horas. Ela agarrava os próprios joelhos, as unhas cravando na pele através do tecido da saia, tentando controlar a respiração que vinha rápida demais, superficial demais. Finalmente a porta se abriu. Elisa quase gritou, mas era Mathieu. Ele entrou, fechou a porta, encostou-se nela por um momento. Quando se virou, o rosto estava fechado, a mandíbula apertada. "O que eles queriam?" Elisa perguntou. "Estão procurando mulher que fugiu, mulher que roubou dinheiro e pode estar confusa." Mathieu largou o machado perto da porta. "Ofereceram recompensa. Disseram que o marido está preocupado, que ela precisa de ajuda." Elisa sentiu náusea subir. "E você disse?" "Disse que não vi ninguém. Disse que se visse, avisaria." Ele caminhou até a mesa, apoiou as mãos na madeira áspera. "Eles acreditaram porque sou conhecido por não me meter em assunto dos outros. Mas eles vão voltar. Vão e vão trazer mais gente. Seu marido está jogando certo. Faz você parecer ladra e louca, e todo mundo que te ajudar vira cúmplice." Mathieu a olhou, e havia algo novo naquele olhar. Não era exatamente raiva, mas estava próximo. "Você não me contou tudo." Não era acusação, era afirmação. Elisa baixou os olhos. "Não." "Então conta agora. Se vou arriscar o que tenho, preciso saber o tamanho do risco." Elisa respirou fundo. E então contou. Contou sobre a denúncia, sobre os documentos que a Armand escondia, sobre a suspeita que ela tinha, a sensação de que havia mais ali do que apenas um marido violento tentando recuperar a esposa fugitiva. Contou sobre a mãe que ela mal conhecera, sobre a sensação de que sua existência incomodava Armand de formas que iam além do orgulho ferido. Mathieu ouviu tudo em silêncio, o rosto impassível. Quando ela terminou, ele ficou parado por longo momento processando. "Você acha que ele casou com você para esconder algo?" Mathieu disse finalmente. "Acho que ele casou comigo para calar algo, para garantir que eu nunca pudesse questionar nada." Elisa passou as mãos pelos cabelos. "Mas não tenho prova. Só tenho sensações. Coisas que ele disse quando estava bêbado. Olhares que ele dava quando eu perguntava sobre minha mãe. Sensações às vezes são tudo que a gente tem." Mathieu endireitou o corpo. "Se ele está mentindo para o vilarejo sobre você, tem motivo. Homem que mente, uma vez mente sempre. Você acredita em mim?" A pergunta saiu pequena, quase inaudível. Mathieu a olhou por longo momento e então assentiu. "Uma vez. Firme. Acredito." Foram 2 palavras, mas carregavam peso de montanha. Elisa sentiu algo dentro do peito se desatar, algo que estava amarrado há tanto tempo que ela tinha esquecido como era respirar sem aquele nó. Alguém acreditava nela, não por obrigação, não por piedade, mas porque ele tinha escutado e decidido que ela merecia ser ouvida. Naquela noite, pela primeira vez, eles comeram com algo mais do que silêncio entre eles. Havia acordo tácito agora. Eles estavam juntos nisso, qualquer que fosse o isso. Mathieu não era salvador romântico. Ele era homem prático
que entendia que alguns inimigos precisavam ser enfrentados, porque ignorá-los era deixar que destruíssem tudo. Quando Elisa se deitou na esteira, ela olhou para ele sentado na cadeira como sempre, os olhos fixos nas brasas da lareira. "Por que você está fazendo isso?" Ela perguntou. "Por que se importa?" Mathieu demorou para responder. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, carregada de peso antigo. "Porque já vi o que acontece quando gente fica calada. Já vi o que acontece quando ninguém quer se meter. E já paguei preço alto demais por ter ficado quieto quando deveria ter agido." Ele não elaborou. Não precisava. Elisa entendeu que havia fantasma entre eles agora. Fantasma de alguém que Mathieu não tinha conseguido salvar. E ela também entendeu que, de alguma forma torta e improvável, ela tinha se tornado a chance dele de fazer diferente. Não era romance. Era redenção. Dele e dela. E talvez isso fosse mais forte do que qualquer amor fácil. O mês seguinte trouxe mudanças sutis, imperceptíveis à primeira vista, mas profundas quando observadas de perto. Elisa não era mais a mulher destroçada que tinha caído à porta de Mathieu. O trabalho duro havia devolvido força aos músculos, e a alimentação regular tinha apagado a palidez doentia da pele. Ela se movia com mais confiança agora, os gestos menos hesitantes, a postura menos curvada. Mas era nos olhos que a mudança mais gritava. Havia firmeza ali, algo que antes fora esmagado e agora ressurgia devagar, insistente como erva daninha crescendo entre pedras. Mathieu notava. Ele não comentava. Não era homem de observações desnecessárias. Mas Elisa o pegava olhando às vezes. Eram olhares breves, quase furtivos, como se ele estivesse tentando resolver quebra-cabeça que não sabia que tinha começado a montar. Ela sentia o peso daquele olhar nas costas quando trabalhava. Sentia a atenção dele pairando como presença física, mesmo quando ele estava no campo e ela dentro de casa. A tensão crescia. Não era tensão ruim. Não era o tipo de tensão que vinha com medo, com ameaça iminente. Era outra coisa. Era o tipo de tensão que nasce quando duas pessoas que se acostumaram a viver sozinhas, de repente, precisam dividir o mesmo espaço, a mesma mesa, o mesmo ar. Era consciência. Era a percepção de que havia outro corpo ali, outra respiração, outro batimento cardíaco no mesmo ritmo do dia e da noite. Começou com pequenas coisas. Mathieu voltava do campo suado, a camisa colada ao torso, e ia direto para o poço lavar o rosto e os braços. Elisa, que estava estendendo roupa, virava a cabeça e via. Via a água escorrendo pelo pescoço dele, pelas linhas duras dos músculos do braço, via como ele fechava os olhos e deixava a água lavar o cansaço por um momento. E ela ficava parada e a roupa na mão, olhando. Não sabia por que olhava, não sabia por que aquilo importava. Ou sabia, mas não queria admitir. Mathieu também olhava. Elisa percebeu num dia em que estava cozinhando. Ela tinha amarrado os cabelos para trás, mas mechas teimosas escapavam e caíam sobre o rosto. Ela as prendia atrás da orelha com movimento distraído, concentrada em mexer a panela. Quando se virou para pegar sal, viu Mathieu parado perto da porta, observando. Não com expressão lasciva. Nada nele era lascivo, mas com intensidade que a fez corar. Ele desviou o olhar imediatamente, mas o momento já tinha acontecido. As refeições se tornaram campos de batalha silenciosos. Eles se sentavam um de frente para o outro, a mesa pequena forçando proximidade. Elisa estava acostumada a comer em silêncio. Tinha passado anos comendo assim, sempre em alerta para não fazer barulho que irritasse Armand. Mas o silêncio com Mathieu era diferente, era carregado. Ela ouvia cada movimento dele. O rangido da cadeira quando ele se ajeitava, o som da colher raspando o prato de madeira, a respiração profunda quando ele pausava entre garfadas. Ouvia tudo, e tudo parecia amplificado, importante, significativo. Uma noite, os dedos dele se tocaram quando ambos alcançaram o jarro de água ao mesmo tempo. Foi contato breve, acidental, sem intenção. Mas Elisa sentiu como choque elétrico subindo pelo braço. Ela puxou a mão para trás rápido demais, derrubou a colher no processo. Mathieu pegou o jarro
Encheu a caneca dele primeiro, depois a dela, sem dizer palavra. Mas Elisa viu a mandíbula dele apertar. Viu a tensão nos ombros. Ele tinha sentido também. A casa era pequena. Elisa dormia na esteira perto da lareira, Mathieu na cadeira encostada na parede. Havia distância física entre eles, mas à noite, no silêncio profundo do campo, aquela distância parecia menor. Elisa ouvia a respiração dele do outro lado da sala. Sabia quando ele estava acordado porque o ritmo mudava. Sabia quando ele se movia porque a cadeira rangia. E nas noites em que ela acordava de pesadelo, memórias de Armand que se recusavam a morrer, ela abria os olhos e via Mathieu olhando para ela na escuridão. Ele nunca perguntava, apenas olhava, certificando-se de que ela estava bem, e depois fechava os olhos novamente. A proteção dele era silenciosa, mas constante. Não era a proteção sufocante de Armand, que vinha embrulhada em controle e posse. Era a proteção que respeitava espaço, que entendia limites. Mathieu nunca entrava quando ela estava trocando de roupa. Nunca se aproximava demais quando trabalhavam lado a lado. Nunca tocava sem necessidade, mas estava sempre ali, sempre atento, sempre pronto. E isso, Elisa percebeu com crescente inquietação, era perigoso. Ela não podia se apegar. Não podia começar a depender dele emocionalmente. Dependência era a armadilha. Dependência era o que Armand tinha usado para prendê-la. Mas era difícil não sentir gratidão, e a gratidão era escorregadia, transformava-se facilmente em outras coisas. Em confiança, em desejo, em necessidade. Elisa tentou criar distância. Começou a falar menos, a evitar o olhar dele durante as refeições, a se ocupar com tarefas quando ele estava por perto. Mathieu notou. É claro que notou. Ele não era homem estúpido. Uma tarde, quando ela estava lavando roupa no poço, ele se aproximou. Ficou parado a alguns passos de distância, os braços cruzados, o rosto fechado. Fiz algo errado? Elisa não parou de esfregar a camisa contra a tábua. Não. Então por que está fugindo de mim? Não estou fugindo. Está. A voz dele era firme, sem acusação, apenas afirmando o fato. Está fugindo desde a semana passada. Elisa largou a camisa, endireitou o corpo, mas não o encarou. Não posso ficar aqui para sempre. Eu sei. E não posso. Ela parou buscando palavras que não machucassem. Não posso começar a depender de você. Não posso deixar que isso vire. Outra coisa. Silêncio, longo e pesado. Quando Mathieu finalmente falou, a voz saiu mais baixa, mais áspera. Você acha que eu quero isso? Você acha que eu planejei ter mulher vivendo na minha casa, atrapalhando minha rotina, me fazendo pensar em coisas que não penso há anos? Elisa o encarou então, surpresa pela honestidade brutal. Mathieu a olhava com expressão que misturava frustração e algo mais vulnerável, algo que ele normalmente escondia bem. Eu não quero isso, ele continuou. Mas está acontecendo. E eu não sei o que fazer com isso. Então me manda embora. As palavras saíram desafiadoras, mas havia dor embaixo. Me diz para ir embora e eu vou. Não. A resposta veio imediata, definitiva. Não vou mandar você de volta para ele. Não vou deixar você morrer de fome ou de frio na estrada. Isso não vai acontecer. Então o que a gente faz? Mathieu passou a mão pelos cabelos, gesto raro de frustração. Sobrevive. É o que a gente sempre fez. Sobrevive até ter resposta melhor. Não era solução romântica. Não era declaração de amor ou promessa de final feliz. Era pragmatismo puro, cru, honesto. E de alguma forma aquilo era mais reconfortante do que qualquer palavra doce poderia ser. Elisa voltou a lavar roupa. Mathieu ficou parado ali mais alguns segundos. Depois, voltou para o campo. Mas algo tinha mudado. A tensão não tinha desaparecido. Se alguma coisa tinha piorado. Mas agora estava nomeada, reconhecida. Estava entre eles como terceira presença, impossível de ignorar. À noite eles comeram em silêncio novamente. Mas era silêncio diferente. Era silêncio de duas pessoas que tinham admitido algo importante e agora precisavam decidir o que fazer com aquilo. Elisa olhava para Mathieu e via homem que tinha escolhido o isolamento por culpa,
por medo de causar ou sofrer mais dor. Vi alguém que tinha decidido que solidão era preço justo a pagar pela paz. E ela entendia, porque ela mesma tinha pensado durante a fuga que seria melhor morrer sozinha e livre do que viver presa e segura. A solidão tinha suas virtudes, tinha seus confortos, mas também tinha seus custos. Mathieu quebrou o silêncio. Minha esposa morreu há 5 anos. Elisa quase derrubou a colher. Ele nunca tinha mencionado esposa. Ela tinha suspeitado. A casa tinha traços de presença feminina antiga, coisas que homem sozinho não guardaria, mas ele nunca tinha confirmado. Como? Ela perguntou suave. Tempestade. Ela foi até a vila tentar renegociar dívida que eu tinha feito. Dívida com o comerciante que agora está te caçando. A voz de Mathieu era plana, mas Elisa ouvia a dor embaixo, antiga e profunda. Ela caiu na travessia do rio. Água levou ela. Encontraram o corpo 2 dias depois. Dívida com Armand. Não era pergunta. Sim, eu precisava de dinheiro para comprar semente depois de ano ruim. Ele ofereceu. Não disse que o preço ia ser tão alto. Não disse que ia cobrar juros que duplicavam a cada mês. Quando eu quis reclamar, ele disse que tudo estava nos papéis. E estava. Eu tinha assinado sem ler direito. Minha esposa tentou negociar, argumentar. Ele não cedeu. Ela foi até a vila de novo, dessa vez para falar com o padre, ver se ele intercedia. Foi no caminho de volta que a tempestade pegou. Elisa fechou os olhos. E você se culpa. Eu me culpo porque a culpa é minha. Fui eu que aceitei o dinheiro dele. Fui eu que coloquei minha esposa naquela posição. Fui eu que não estava lá quando ela precisou. Você não controlava a tempestade, não. Mas controlava minhas escolhas. E escolhi errado. Mathieu se levantou, caminhou até a lareira. Ficou ali parado, olhando para as chamas. Foi por isso que eu te peguei naquela noite. Porque vi você caída na minha porta e vi segunda chance. Vi chance de não ficar calado dessa vez. De não deixar que ele destruísse mais alguém. Elisa se levantou também. Caminhou devagar até ficar perto dele. Não tocou. Sabia que ele precisava de espaço. Mas ficou próxima o suficiente para que ele sentisse a presença dela. Você salvou minha vida. Ainda não salvei. Ele ainda está lá fora. Ainda está procurando. E mais cedo ou mais tarde vai descobrir onde você está. Eu sei. Mathieu se virou para ela. Estavam muito próximos agora. Mais próximos do que já tinham ficado. Elisa podia ver cada detalhe do rosto dele. A cicatriz antiga, os olhos escuros carregados de coisas que ele não sabia como dizer. A boca, que raramente sorria, mas tinha formato que sugeria que uma vez, em outra vida, talvez ele tivesse sido o homem mais feliz. Eu não sei ser gentil, Mathieu disse, a voz saindo rouca. Não sei dizer coisas bonitas. Não sei fazer você se sentir segura de jeito que importa. Você me deixa dormir sem medo, Elisa respondeu. Você me deixa comer até ficar cheia. Você me trata como pessoa, não como coisa. Isso já é mais do que eu tive em anos. As mãos dele se fecharam e abriram nas laterais do corpo, como se ele estivesse lutando contra impulso. Isso não é suficiente. É para mim. Eles ficaram assim por momento longo, olhando um para o outro na luz fraca da lareira. A tensão entre eles era palpável, viva, respirando. Era desejo, sim, mas era mais do que isso. Era reconhecimento. Era 2 pessoas feridas vendo no outro reflexo da própria dor e da própria força. Mathieu deu passo para trás, quebrando o momento. Você deveria dormir. Amanhã tem trabalho. Era rejeição, mas não era, era proteção. Era ele decidindo que não ia aproveitar da vulnerabilidade dela, da gratidão dela, da situação toda. E Elisa respeitou isso. Assentiu, caminhou até a esteira, deitou-se de costas para ele. Mas naquela noite, ela não dormiu rápido. Ficou ali, olhos abertos na escuridão, ouvindo a respiração dele, sentindo a presença dele do outro lado da sala. E pela primeira vez em muito tempo, Elisa permitiu-se sentir algo além de medo e raiva. Permitiu-se sentir desejo. Não o desejo sujo que Armand tinha despertado com violência e propriedade,
mas desejo limpo, honesto, humano, desejo de proximidade, de toque que não machucasse, de intimidade que respeitasse limites. Era perigoso, era complicado, era provavelmente impossível, mas estava ali, e não ia embora. A calmaria durou pouco mais de um mês. Elisa deveria ter sabido que não duraria. Paz nunca durava quando homens como Armand estavam envolvidos. Ele não era do tipo que desistia. Ele era do tipo que esperava, planejava, cercava a presa devagar até não haver saída possível. O aviso veio numa manhã cinzenta, quando Margot apareceu na propriedade de Mathieu. Elisa a viu da janela, mulher magra de meia-idade, com lenço amarrado na cabeça e expressão tensa. Ela andava rápido, olhando para trás a cada poucos passos, como quem espera ser seguida. Elisa reconheceu ela imediatamente. Margot, a lavadeira, a única pessoa na vila que tinha mostrado algo parecido com bondade durante os anos de casamento. Mathieu estava no campo. Elisa saiu da casa, foi ao encontro de Margot antes que ela chegasse muito perto. Não por medo dela, mas por medo de que alguém a tivesse seguido. Você não devia estar aqui, Elisa disse assim que chegou perto o suficiente. Eu sei. Margot respirava pesado, suor na testa apesar do frio da manhã. Mas você precisa saber. Armand está reunindo homens. Vai vir aqui. Hoje ou amanhã, não sei ao certo, mas vai vir. O sangue de Elisa gelou. Como você sabe? Ouvi ele conversando com o padre e com Didier, o oficial. Eles sabem que você está aqui. Alguém viu fumaça saindo da chaminé em horários que não batem com rotina de homem sozinho. Alguém viu roupa de mulher no varal. Margot pegou o braço de Elisa, apertou. Armand convenceu metade da vila de que você roubou documentos importantes. Disse que você está confusa, que pode ser perigosa. Vão vir para sua própria proteção, mas você e eu sabemos o que significa. Quantos homens? 6, talvez 8. Suficiente para que Mathieu não possa fazer nada sem ser preso por resistir à autoridade. Margot soltou o braço dela, olhou para trás novamente. Você precisa fugir agora, antes que eles cerquem o lugar. Não vou fugir de novo. A voz de Elisa saiu mais firme do que ela esperava. Passei a vida fugindo. Fugindo de patrões, fugindo de Armand, fugindo de tudo. Não vou mais. Então vai morrer ou vai voltar para ele. Essas são suas opções. Não são. Elisa se virou na direção do campo, viu Mathieu caminhando em direção a elas, atraído pela presença incomum. Tem outra opção. Margot seguiu o olhar dela, viu Mathieu se aproximando. Aquele homem não pode lutar contra a vila inteira. Ele é forte, mas não é milagre. Não precisa lutar, precisa de prova. Prova de quê? Prova de por que Armand quer tanto me prender. Prova do que ele esconde. Elisa olhou para Margot. Você trabalha na paróquia. Você limpa o escritório do padre. Você tem acesso. Compreensão apareceu lentamente no rosto de Margot, seguida de medo. Você está falando dos registros. Estou falando da verdade. Seja lá o que Armand está escondendo, pode estar registrado lá. Nascimentos, mortes, propriedades, doações. O padre guarda cópias de tudo. Mathieu chegou, a expressão fechada. O que está acontecendo? Elisa explicou rapidamente. A cada palavra via a mandíbula de Mathieu apertar mais, os ombros se tensionarem. Quando ela terminou, ele olhou para Margot. Isso é verdade? Ele vem hoje? Ou amanhã de manhã? Não mais do que isso. Margot se encolheu um pouco sob o olhar penetrante dele. Sinto muito. Eu tentei avisar antes, mas foi difícil sair sem ser notada. Você arrisca muito ao vir aqui, Mathieu disse, e havia respeito na voz, algo raro. Por quê? Margot olhou para Elisa, depois de volta para ele. Porque conheço o Armand há anos. Vi o que ele faz com mulheres. Vi o que ele faz com quem deve dinheiro. E estou cansada de fingir que não vejo. Ela respirou fundo. Meu filho devia dinheiro para ele. Armand cobrou o que podia. Depois cobrou o que não podia. Quando meu filho não conseguiu pagar, Armand ofereceu trabalho. Meu filho desapareceu há 2 anos. Disseram que ele foi embora. Mas eu sei. Eu sei que Armand tem sangue nas mãos.
e não só sangue de esposas espancadas. O silêncio que seguiu era pesado como chumbo. Mathieu fechou os olhos por momento, depois os abriu de novo. Os registros... Onde exatamente? Escritório do padre. Tem armário grande na parede do fundo. Ele guarda tudo lá. Registros de família, doações, testamentos, acordos de propriedade. Margot olhou para o céu, calculando o sol. O padre sai toda tarde para visitar doentes. Fica fora por 2, 3 horas. Hoje ele vai sair, eu posso deixar a porta dos fundos destrancada. É arriscado demais, Mathieu disse. Se te pegarem ajudando, Armand vai destruir você. Ele já me destruiu. Só estou escolhendo como cair. Margot olhou para Elisa. Você vai? Elisa assentiu. Vou. Então não vai sozinha. Mathieu se virou para ela. Vamos juntos. Entramos, pegamos o que precisa, saímos, rápido e limpo. Se virem você, vão saber que algo está errado, Elisa argumentou. Você é conhecido por não ir à vila. Sua presença vai levantar suspeitas. E você acha que pode entrar na paróquia sem ser reconhecida? Posso me esconder melhor do que você. Sou menor, mais rápida, e sei como me mover sem chamar atenção. Elisa tocou o braço dele, gesto breve, mas deliberado. Você precisa ficar aqui. Se Armand vier enquanto eu estou fora, alguém precisa estar aqui para lidar com isso. Mathieu não gostou. Ela via isso na tensão do corpo dele, na forma como a mandíbula trabalhava. Mas ele também era pragmático. Ela tinha razão, e ele sabia. Se você não voltar em 4 horas, eu vou atrás. 4 horas, Elisa concordou. Margot as levou para a vila por caminho que evitava a estrada principal. Elisa usava capa escura, capuz puxado sobre o rosto. Cada passo era medido, cada respiração controlada. O medo estava lá. Sempre estava, mas estava temperado agora com determinação. Ela não era mais a mulher que fugia cegamente na noite. Era a mulher que escolhia enfrentar. A paróquia era construção de pedra antiga, com torre modesta e jardim mal cuidado nos fundos. Margot as levou até a porta traseira, verificou que não havia ninguém observando e destrancou. 15 minutos, ela sussurrou. O padre nunca demora menos que isso em cada casa. Vocês têm 15 minutos antes que eu comece a me preocupar. Elisa entrou. O interior da paróquia cheirava a incenso velho, madeira úmida, mofo. Ela atravessou o corredor estreito até o escritório. A porta estava entreaberta. Dentro tudo era escuro, pesado, sufocante. Prateleiras carregadas de livros, mesa coberta de papéis, o armário grande que Margot tinha mencionado contra a parede do fundo. Elisa foi direto ao armário. As portas rangeram quando ela abriu. Dentro, pilhas e pilhas de papéis amarelados, livros de registros com capas de couro gastas. Ela começou a procurar, dedos tremendo levemente enquanto folheava. Nascimentos, mortes, casamentos, doações. Encontrou o nome dela num registro de nascimento. Elisa Moreau, filha de Catherine Moreau. Não havia nome de pai. Mas havia nota na margem escrita em caligrafia apertada. Reconhecimento pendente. Disputa Delaunay Moreau. Propriedade Le Chêne. Elisa parou de respirar. Le Chêne. Ela conhecia esse nome. Era a propriedade que Armand controlava agora, a terra que ele usava para plantar e para lucrar. Era o coração do poder econômico dele na região. Ela continuou procurando, agora com mais urgência. Encontrou outro documento, mais antigo, parcialmente danificado por umidade. Era testamento, Testament, de Louise Delaunay. A caligrafia era difícil de ler, mas Elisa conseguiu decifrar o suficiente. Louise Delaunay deixava a propriedade Le Chêne para qualquer descendente legítimo a ser reconhecido mediante investigação apropriada. Catherine Moreau, a mãe de Elisa, tinha trabalhado para a família Delaunay. Havia implicação ali, velada, mas presente. Se Catherine tivesse tido filho com algum membro da família Delaunay, esse filho teria direito à propriedade. E Armand tinha se casado com Elisa para garantir que isso nunca fosse questionado. Tinha se casado com ela para prendê-la, para ter controle sobre qualquer alegação futura, para poder dizer que tinha resolvido a questão de forma respeitável,
ao acolher a jovem órfã. Elisa sentiu raiva queimar no peito. Raiva pura, limpa, justificada. Ele tinha roubado dela. Tinha roubado anos, liberdade, identidade. E tinha feito isso enquanto fingia estar sendo caridoso. Ela pegou os documentos, o registro de nascimento e o testamento, e os escondeu dentro da roupa. Estava fechando o armário quando ouviu vozes, perto demais. Vozes masculinas, vindos da entrada principal da paróquia. Pânico a atravessou. Ela correu para a porta do escritório e espiou. 2 homens na entrada. Um deles era o padre. O outro, Armand. Ele estava ali, na paróquia. Agora. Elisa recuou, o coração batendo tão forte que parecia que todo mundo ia ouvir. Não havia saída pela frente. Só havia a porta dos fundos, mas para chegar lá, ela teria que atravessar o corredor, e eles a veriam. Ela estava presa. Respirou fundo, tentando controlar o pânico. Pensou. A janela do escritório. Pequena, alta, mas talvez ela conseguisse. Elisa empurrou a cadeira até a parede, subiu nela, alcançou a janela. Estava travada. Ela forçou os músculos protestando e finalmente a janela cedeu com um rangido baixo. As vozes ficaram mais próximas. Ela ouviu Armand. Preciso verificar os registros. É importante. Elisa se impulsionou pela janela, o corpo passando apertado pelo espaço estreito. Caiu do outro lado com um baque surdo no chão de terra. Ficou parada por segundo, verificando se tinha quebrado algo. Nada. Levantou-se e correu agachada até a linha de árvores próxima. Atrás dela, ouviu grito abafado vindo da paróquia. Alguém tinha visto a janela aberta. Alguém tinha notado que algo estava errado. Elisa correu. Correu como tinha corrido naquela primeira noite, mas dessa vez com propósito. Dessa vez carregando prova. Dessa vez com destino. Ela encontrou Margot no caminho, olhos arregalados. Eles vieram mais cedo. Armand está lá. Eu sei, eu vi. Elisa pegou o braço dela. Você precisa ir. Agora. Volta para a vila. Age normal. Se alguém perguntar, você não me viu. E você? Vou voltar para Mathieu. Tenho o que precisava. Elisa apertou a mão dela. Obrigada por tudo. Margot assentiu, lágrimas nos olhos, e seguiu para a vila. Elisa foi na direção oposta, cortando pelos campos, usando cada pedaço de cobertura que podia encontrar. Ouviu cavalos atrás dela em algum momento. Homens gritando. Eles sabiam que alguém tinha estado na paróquia. Sabiam que documentos tinham sido mexidos. A caçada tinha recomeçado. Elisa chegou à propriedade de Mathieu com os pulmões queimando, o suor frio na testa. Ele estava parado na porta, machado na mão como se tivesse estado esperando. Quando a viu, o alívio que passou pelo rosto dele foi breve, mas intenso. Conseguiu? Ele perguntou. Elisa tirou os papéis de dentro da roupa, mostrou. Consegui. Mas eles sabem. Armand sabe. Ele vai vir. Mathieu pegou os documentos, leu rapidamente. Quando ergueu os olhos, havia compreensão ali. E raiva. Ele roubou de você, roubou sua herança e te transformou em prisioneira para garantir que você nunca pudesse reclamar. Sim, então agora temos prova, mas ele vai vir antes que a gente possa fazer algo com essa prova. Eu sei. Elisa olhou para a estrada, vazia ainda, mas não por muito tempo. O que a gente faz? Mathieu guardou os documentos cuidadosamente dentro da casa, em local que só ele conhecia. Depois voltou. Olhou para ela com expressão que era parte determinação, parte resignação. A gente não corre. A gente fica. E quando ele vier, a gente enfrenta. Com 6 ou 8 homens. Com a verdade. Mathieu tocou o rosto dela, gesto breve, mas intenso. Você não está sozinha dessa vez, lembra disso? Elisa assentiu, a garganta apertada demais para falar. Eles esperaram, e na distância, o som de cavalos crescia. Os cavalos não apareceram naquele dia, nem no dia seguinte. A antecipação era quase pior do que o confronto seria. Elisa e Mathieu se prepararam como quem prepara a fortaleza para cerco. Ele afiou ferramentas que podiam servir como armas, verificou trancas, garantiu que tivessem água e comida suficientes caso fossem forçados a ficar isolados.
Elisa escondeu cópias dos documentos em lugares diferentes, uma no estábulo, outra enterrada perto da linha de árvores. Se Armand destruísse uma, as outras sobreviveriam. A espera criou intimidade forçada. Não havia mais como manter distância. Não havia mais como fingir que eram apenas duas pessoas, dividindo o teto por conveniência. Eles eram aliados agora, parceiros. E a proximidade que isso exigia revelava camadas que ambos tinham mantido escondidas. Na segunda noite de espera, tempestade veio. Não era a tempestade normal de outono. Era a violência pura vinda do céu. Vento uivando como coisa viva, chuva batendo nas janelas com força que ameaçava quebrar o vidro, trovões sacudindo as paredes de pedra. Elisa estava perto da lareira, tentando manter o fogo vivo apesar das rajadas que desciam pela chaminé. Mathieu tinha saído para verificar se os animais estavam protegidos. Quando voltou, estava encharcado, a roupa colada ao corpo, o cabelo pingando. Está ruim lá fora, ele disse, tirando a camisa molhada e pendurando perto do fogo. Elisa desviou o olhar do tronco nu dele, das cicatrizes que mapeavam o corpo como história escrita na pele. As galinhas estão seguras. Cavalo também. Você está congelando. Elisa se levantou, pegou o cobertor que estava sobre a esteira e caminhou até ele. Aqui. Mathieu pegou o cobertor, mas não o colocou sobre os ombros. Ficou parado, pingando no chão de pedra, olhando para ela com expressão estranha. Você não tem medo de mim? Não era pergunta, mas Elisa respondeu mesmo assim. Não. Deveria. Sou grande, sou forte, e você está sozinha aqui comigo. Ninguém viria te ajudar se eu decidisse. Ele não terminou a frase. Não precisava. Mas você não vai decidir. Você não é Armand. Elisa deu passo mais perto. Você teve 1000 oportunidades. 1000 momentos onde eu estava vulnerável, onde você poderia ter pegado o que quisesse, e você nunca tentou. Nenhuma vez. Porque isso seria me tornar o que eu odeio. A voz de Mathieu saiu rouca. Seria me tornar ele. Exatamente. E é por isso que eu não tenho medo de você. Elisa estendeu a mão, tocou o braço dele levemente. A pele estava gelada, arrepiada. Você está tremendo. Senta perto do fogo. Mathieu obedeceu, movimento raro para homem que raramente aceitava a direção. Sentou-se no chão perto das chamas, o cobertor finalmente sobre os ombros. Elisa sentou perto, não tocando, mas próxima. A tempestade continuava lá fora, isolando-os do resto do mundo. Posso te fazer uma pergunta? Elisa disse depois de momento longo. Pode. As cicatrizes, de onde vieram? Mathieu olhou para baixo, para o próprio corpo marcado. Diferentes lugares, diferentes épocas. Ele tocou uma no antebraço. Essa foi de quando eu era jovem e estúpido. Briga numa taberna por motivo que nem lembro mais. Passou para outra no ombro. Essa foi de acidente com machado. Perdi controle, a lâmina escorregou. Finalmente, tocou a mais longa, que corria diagonal pelo peito. Essa foi de quando encontrei um homem tentando roubar gado. Ele tinha faca. Eu tinha só as mãos, não foi briga justa. Quem ganhou? Eu, mas paguei preço. Mathieu deixou a mão cair. Você tem medo de cicatrizes? Não, tenho minhas próprias. Elisa hesitou. Depois devagar ergueu a manga da blusa, revelando marca circular no antebraço. Cigarro. Armand achou que eu tinha falado com o vizinho por tempo demais. A mandíbula de Mathieu se apertou violentamente. Ele queimou você. Queimou várias vezes. Lugares onde não ia aparecer com a roupa. Lugares onde eu pudesse esconder. Elisa baixou a manga. Mas as piores cicatrizes não são as que se veem, são as que ficam dentro. Mathieu se virou para ela completamente agora. Como você sobreviveu tanto tempo sem quebrar? Quem disse que eu não quebrei? Elisa sorriu sem humor. Eu quebrei, várias vezes. Despedacei, mas sempre juntei os pedaços de novo, porque a alternativa era deixar ele me destruir completamente, e alguma parte de mim se recusava a dar ele essa vitória. Você é mais forte do que pensa. Ou mais teimosa. Elisa olhou para as chamas. Mathieu,
O que vai acontecer quando eles vierem? Não sei. Depende de quantos vierem, depende se trazem a lei de verdade ou só homens de Armand fingindo ser lei. Ele passou a mão pelos cabelos molhados. Mas uma coisa eu sei. Não vou deixar que ele te leve de volta. Não vou. Você pode morrer tentando me proteger. Posso. Ele disse isso como quem comenta o tempo. Mas prefiro morrer tentando do que viver sabendo que fiquei parado de novo. De novo. Elisa repetiu a palavra. Você ainda se culpa pela sua esposa. Sempre vou me culpar. É parte de quem eu sou agora. Mathieu olhou para ela. Mas você me deu algo que eu não esperava ter de novo. O quê? Razão para acordar com algo além de peso no peito. Razão para querer que amanhã chegue. Ele parou buscando palavras que claramente não vinham fácil. Você me fez sentir útil de novo. Me fez sentir que talvez eu não seja só erro ambulante. Elisa sentiu garganta apertar. Você me deu liberdade. Mesmo quando eu estava aqui trabalhando até cair, era liberdade. Porque eu escolhia. Ninguém me forçava, ninguém me machucava se eu errasse. Você me deu escolha. E isso valeu tudo. Eles ficaram em silêncio. A tempestade continuando lá fora, o fogo crepitando entre eles. Elisa estendeu a mão devagar, deu chance para que ele recuasse se quisesse. Ele não recuou. Ela tocou a cicatriz no peito dele, sentiu o tecido irregular sob os dedos. Mathieu fechou os olhos, a respiração ficando levemente mais profunda. Eu não sou boa nisso, Elisa sussurrou. Armand destruiu qualquer ideia de que proximidade pode ser boa. Qualquer ideia de que toque pode ser gentil. Eu também não sou bom. Mathieu abriu os olhos. Faz 5 anos que não toco ninguém, além de aperto de mão forçado no mercado. Não sei se ainda lembro como é. Então talvez a gente possa não saber juntos. Foi Mathieu quem fechou a distância. Movimento lento, dando tempo para que ela mudasse de ideia. Ele ergueu a mão, tocou o rosto dela, dedos ásperos, mas toque gentil. Elisa se inclinou para a palma dele, os olhos fechando. Era toque simples, casto quase, mas carregava peso de universos. Era confiança, era vulnerabilidade. Era 2 pessoas quebradas permitindo que alguém visse as rachaduras. Mathieu deslizou a mão até a nuca dela, puxou-a mais perto. As testas se encostaram. Eles ficaram assim, respirações se misturando, corações batendo rápidos. Não era beijo ainda. Era algo anterior ao beijo, algo mais fundamental. Era reconhecimento. Se a gente fizer isso, Mathieu disse, voz baixa e rouca, não tem volta, você entende? Se eu te tocar de verdade, se eu deixar você entrar, não vai ter como desfazer. E isso me assusta mais do que qualquer luta. Assusta porque você se importa. Sim, eu também me importo, e isso me aterroriza. Elisa abriu os olhos, encontrou os dele tão próximos. Mas vou arriscar mesmo assim, porque se eu vou morrer, se Armand vai me pegar, eu quero ter isso antes. Quero ter tido algo real antes do fim. Mathieu a puxou então, não para beijo, mas para abraço. Braços fortes envolvendo ela, corpo quente pressionado contra o dela. Elisa afundou naquele abraço, mãos agarrando as costas dele, rosto enterrado no ombro. Ela chorou. Não soube quando começou, mas de repente estava chorando e não conseguia parar. Anos de dor vazando, anos de solidão rachando, anos de fingir que estava bem desmoronando. Mathieu a segurou firme, uma mão na parte de trás da cabeça dela, outra nas costas. Não disse nada, não precisava. Apenas a segurou enquanto ela quebrava, e quando ela finalmente parou de chorar, ele ainda estava lá, sólido, real, constante. Desculpa, Elisa disse, a voz embargada. Pelo quê? Por desmontar assim. Você guardou isso tempo demais. Era para sair em algum momento. Mathieu afastou ela o suficiente para olhar no rosto. Limpou as lágrimas com o polegar, gesto surpreendentemente gentil vindo de mãos tão calejadas. Aqui você pode quebrar. Pode ser fraca. Pode ser o que precisar ser. Não quero ser fraca. Chorar não é fraqueza. Guardar tudo até apodrecer por dentro, isso sim é fraqueza. Ele pressionou o beijo na testa dela, casto e protetor. Você é a mulher mais forte que eu conheço.
e eu já conheci muita gente forte. Eles ficaram assim por longo tempo, abraçados perto do fogo, a tempestade lá fora servindo como trilha sonora para momento que era íntimo demais para palavras. Quando o fogo começou a morrer, Mathieu se levantou, colocou mais lenha, mexeu nas brasas. Elisa observou ele se mover, viu a economia de movimento, a competência silenciosa. Era bonito do jeito que coisas práticas podiam ser bonitas. Fica perto de mim hoje, Mathieu disse quando voltou. Não precisa dormir sozinha no chão quando tem tempestade assim. Não era convite sexual, era convite para proximidade, para conforto compartilhado. Elisa concordou. Eles se deitaram juntos perto da lareira, o cobertor sobre ambos, corpos próximos mas respeitando limites. Mathieu ficou nas costas. Elisa se enroscou contra o lado dele, cabeça no ombro. A mão dele encontrou a dela, dedos entrelaçados. Não sei o que vai acontecer amanhã, Elisa sussurrou na escuridão. Ninguém sabe. Mas hoje eu tenho isso. Tenho você aqui, tenho calor, tenho segurança. Hoje é suficiente. Mathieu apertou a mão dela. Hoje é suficiente. Eles dormiram assim, acordando ocasionalmente quando o trovão particularmente violento sacudia a casa, mas sempre voltando a dormir, sabendo que não estavam sozinhos. Era o primeiro sono verdadeiramente reparador que Elisa tinha tido em anos. Era o primeiro sono sem pesadelos, sem tensão, sem medo de acordar com dor. Quando amanheceu, a tempestade tinha passado. O mundo lá fora estava lavado, limpo, novo. Elisa acordou primeiro, encontrou-se ainda enroscada em Mathieu, a respiração dele profunda e regular. Ela ficou parada, apenas observando ele dormir. No sono, o rosto dele perdia parte da dureza. Ele parecia mais jovem, mais vulnerável. Ela viu o homem que ele poderia ter sido se a vida não tivesse esmagado ele com culpa e perda. Os olhos dele se abriram, encontrando os dela imediatamente. Por momento nenhum dos dois se moveu. Apenas olharam, e no olhar havia reconhecimento de que algo tinha mudado irrevogavelmente. Não eram mais estranhos, não eram mais apenas aliados, eram algo mais, algo que nenhum dos dois sabia nomear, mas ambos sentiam. Bom dia, Mathieu disse, voz áspera de sono. Bom dia. Ele desembaraçou gentilmente e sentou-se, passou a mão pelos cabelos. Tenho que ver como os animais passaram a tempestade. Eu preparo comida. Rotina normal, palavras normais. Mas havia corrente elétrica entre eles agora, impossível de ignorar. Quando ele saiu, Elisa tocou o próprio rosto, sentindo o calor que permanecia ali. Sentindo-se pela primeira vez em tanto tempo, desejada de forma que não machucava. O dia passou em preparação. Eles sabiam que Armand viria. Era questão de quando, não de si. Mas o medo tinha mudado de natureza. Não era mais medo de enfrentar sozinha. Era medo de perder algo que tinha acabado de encontrar. À tarde, Mathieu a ensinou a usar faca de caça. Só se não tiver escolha, ele disse. Só se for você ou ele. Elisa segurou a faca, sentiu o peso. Eu poderia fazer isso. Poderia machucar alguém para me defender. Eu sei que poderia. Só não quero que você precise. Eles treinaram até suas mãos estarem certas, até o movimento se tornar natural. E então, quando o sol começava a se pôr, eles se sentaram nos degraus da porta, lado a lado, olhando para a estrada vazia. Quando isso terminar, Elisa disse, quando Armand não for mais ameaça, o que você quer fazer? Mathieu ficou em silêncio por tempo longo. Quero dormir sem culpa. Quero acordar e não ter medo do dia. Quero. Ele parou, depois continuou mais baixo. Quero ter razão para cultivar mais do que preciso. Quero ter razão para cozinhar mais do que só para mim. Quero não estar sozinho. Elisa segurou a mão dele. Eu também quero isso. Então a gente sobrevive. E depois a gente constrói isso. Não era promessa romântica de amor eterno. Era acordo prático entre duas pessoas que tinham aprendido que sobrevivência vinha primeiro, e felicidade era luxo que se construía pedra por pedra, dia por dia. Mas era honesto, era real, e era deles. Quando a noite caiu, eles voltaram para dentro. E dessa vez, quando se deitaram, não havia hesitação. Mathieu a puxou para perto.
Elisa se encaixou contra ele como se tivesse nascido para aquele espaço. E ali, na escuridão segura da casa de pedra, com o perigo esperando além da porteira, eles encontraram paz. Paz temporária, frágil, preciosa. Mas paz mesmo assim. Eles vieram na manhã seguinte, não como mob descontrolada, mas como operação organizada. 6 homens a cavalo, liderados por Armand, com Didier, o oficial, ao lado dele. Atrás deles o padre montado num cavalo velho, que parecia tão relutante quanto seu cavaleiro. Era a declaração de força e legitimidade. Armand não vinha só como marido ofendido, vinha como representante da ordem, da lei, da moralidade da vila. Mathieu os viu chegando da janela. Elisa estava ao lado dele, a faca de caça escondida na cintura, debaixo da blusa. Eles trocaram um olhar, sem palavras, sem promessas dramáticas, apenas reconhecimento de que o momento tinha chegado. Fica atrás de mim, Mathieu disse. Mas não se esconda. Não dá para eles acharem que você tem medo de aparecer. Elisa assentiu. Eles saíram da casa juntos. Mathieu parou no degrau da porta, braços cruzados, postura que comunicava claramente. Esta é minha propriedade. E vocês não são bem-vindos. Elisa ficou meio passo atrás, visível, mas protegida. Armand desmontou com movimento fluido. Ele estava impecável como sempre, roupas caras, mas discretas, cabelo penteado, expressão de preocupação paternal que não enganava ninguém que realmente o conhecesse. Mas era máscara convincente para quem queria acreditar. Mathieu, Armand disse, voz cordial. Lamento incomodar, mas estou procurando minha esposa. Soube que ela pode estar aqui. E se estiver? Mathieu não se moveu. Então agradeceria que me deixasse levá-la de volta. Ela está confusa, possivelmente doente. Precisa de cuidados que só família pode dar. Armand olhou para Elisa, e havia algo frio naquele olhar apesar do sorriso no rosto. Elisa, amor, estive muito preocupado. Venha, vamos para casa. Vamos esquecer toda essa tolice. Não. A voz de Elisa saiu firme. Não vou voltar. Você não tem escolha. Armand deu passo à frente. É minha esposa. Tenho todo o direito. Você não tem direito nenhum. Elisa desceu um degrau, ficando ao lado de Mathieu agora, não atrás. E eu não sou mais sua, nunca fui realmente, foi? Era só ferramenta para você. Ferramenta para garantir propriedade que você roubou. Murmúrios entre os homens. Armand fez gesto com a mão, silenciando-os. Você está falando sem sentido. Propriedade? Que propriedade? Le Chêne. A propriedade que deveria ter sido da minha mãe. A propriedade que deveria ser minha por direito de sangue. Elisa sentia o coração disparado, mas a voz permanecia controlada. Você sabia. Sempre soube. Por isso casou comigo, para calar qualquer reclamação futura. Armand riu, mas era riso sem humor. Isso é absurdo. Onde você arrumou essa ideia? Dos registros da paróquia. Elisa olhou para o padre, que tinha ficado muito pálido. Dos documentos que você tentou esconder, mas que o padre guardou porque era obrigação dele. O padre tossiu, desconfortável. Senhor Delaunay, talvez fosse melhor discutir isso em ambiente mais apropriado. Não há nada para discutir. Armand se virou para Didier. Oficial, prenda essa mulher. Ela roubou documentos da paróquia. É crime contra a igreja e contra mim. Didier hesitou. Ele era homem fraco, fácil de comprar, mas não era estúpido. Elisa viu o cálculo acontecendo na cabeça dele. Se ele prendesse ela sem evidência sólida e depois se provasse que Armand estava mentindo, ele seria o responsável. Mas se ele não agisse e Armand tivesse poder suficiente para destruí-lo depois, estaria acabado de qualquer forma. Documentos? Didier perguntou. Que documentos foram roubados? Registros de família, testamentos, coisas privadas. Armand apontou para Elisa. Ela invadiu a paróquia e roubou documentos importantes. O padre pode confirmar. Todos olharam para o padre. O velho homem estava visivelmente suando. Houve uma intrusão. Sim. A janela do escritório estava aberta. Alguns papéis foram movidos. Movidos ou roubados? Mathieu perguntou, voz cortante. Eu
Não tenho certeza se algo foi efetivamente levado. O padre olhou para Armand e depois desviou rapidamente. É difícil saber. Há muitos documentos. Então talvez devêssemos verificar, Mathieu disse. Talvez devêssemos ver exatamente que documentos estão movidos e o que eles dizem. Isso não é da sua conta, Armand respondeu, a cordialidade finalmente escapando da voz. Havia raiva ali agora, mal contida. Você está abrigando minha esposa contra a vontade dela. Não é contra minha vontade, Elisa gritou. Eu escolhi vir, escolhi ficar, e escolho não voltar. Você não me possui mais, Armand. Você nunca me possuiu. Armand se virou para ela completamente agora, e a máscara tinha caído de vez. O rosto estava vermelho, a mandíbula apertada, os olhos brilhando com fúria que Elisa conhecia bem. Era a fúria que vinha antes dos socos, antes das queimaduras, antes da violência. Você me deve obediência. É sua obrigação como esposa. Eu não te devo nada. Você me deve liberdade, me deve anos de vida, me deve a propriedade que roubou. Elisa deu passo à frente, e Mathieu ficou ao lado dela, presença sólida e protetora. E eu vou recuperar o que é meu. Você não tem nada. É órfã. É ninguém. Se não fosse por mim, estaria morta ou pior. Armand se virou para os homens. Peguem ela. Agora. Os homens hesitaram. Não por bondade, mas por instinto de sobrevivência. Mathieu era conhecido. Era conhecido por ser forte, por ser perigoso quando provocado, por não ter nada a perder. Os homens olharam para ele, para o tamanho dele, para a postura que prometia violência, e ninguém se moveu. Eu disse, peguem ela! Armand gritou. Foi Didier quem finalmente desceu do cavalo. Ele era homem pequeno, magro, sem músculos de quem trabalha a terra, mas tinha a autoridade da lei, ou pelo menos fingia ter. Ele caminhou até Elisa, mão estendida. Senhora Delaunay vai ter que vir comigo. Vamos resolver isso de forma civilizada. Mathieu se moveu, não com violência, mas com firmeza. Colocou-se entre Didier e Elisa. Ela não vai a lugar nenhum até que sua acusação seja provada. Você está obstruindo a lei. Didier tentou soar ameaçador, mas a voz tremeu. Estou protegendo mulher inocente de acusação falsa. Mathieu não se moveu. Prove que ela roubou algo. Prove que os documentos que ela menciona não existem. Prove que Armand Delaunay tem direito limpo sobre Le Chêne. Se conseguir provar, eu mesmo a entrego. Mas até lá ela fica. Foi o impasse. Armand sabia que não podia forçar sem escalada, que ele poderia não vencer. Mathieu era mais forte, mais intimidador, e tinha razão do lado dele. Se o confronto virasse luta física, Armand perderia credibilidade mesmo se vencesse. Muito bem. Armand se recompôs, a máscara voltando ao lugar, mas agora era transparente demais. Vamos resolver isso legalmente. Vamos até essa autoridade regional. Vamos apresentar o caso. E quando eu provar que você está abrigando ladra, você vai ser preso junto com ela. Aceito. Mathieu não piscou. Mas os documentos vão junto e vão ser examinados por alguém imparcial. Não por padre que deve favores a você. Não por oficial que você paga, por alguém de fora. Armand hesitou. Isso era o que ele não queria. Exposição externa significava perda de controle. Significava que mentiras poderiam ser descobertas. Mas ele não podia recuar agora sem admitir que tinha algo a esconder. Combinado, ele disse finalmente. 3 dias. Encontraremos na cidade. Traga seus documentos, eu trarei os meus. E veremos quem está mentindo. Ele remontou o cavalo, fez sinal para os homens. Mas antes de partir, olhou para Elisa com um ódio tão intenso que ela sentiu fisicamente. 3 dias. E depois disso, você vai lamentar cada segundo que passou com esse animal. Eles partiram, o som dos cavalos se afastando gradualmente até desaparecer completamente. Quando o silêncio voltou, Elisa sentiu as pernas fraquejarem. Mathieu a pegou antes que ela caísse, braços firmes ao redor dela. Você conseguiu, ele disse. Você o enfrentou e não recuou. Mas agora, a gente tem 3 dias. Elisa olhou para ele. 3 dias para preparar caso que pode não ser suficiente.
3 dias antes que isso tudo volte pior. Então a gente usa esses 3 dias. Mathieu a guiou de volta para dentro da casa. A gente prepara tudo. A gente encontra cada pedaço de evidência que pode ajudar. E a gente vai até essa cidade e ganha. E se a gente perder? Mathieu a segurou pelo rosto, forçando ela a olhá-lo. Se perdermos, eu te tiro daqui. A gente foge para longe, para onde Armand não alcança. A gente recomeça com um nome diferente em lugar diferente. Mas não vou deixar que ele te pegue. Prometo isso. Era a primeira promessa real que ele fazia. Não era promessa vaga de proteção ou ajuda. Era compromisso concreto. Era ele dizendo que, se necessário, destruiria a própria vida que tinha construído aqui para salvar ela. Elisa o beijou. Foi impulso desesperado e intenso. Ela o puxou para baixo, e Mathieu respondeu com fome igual. Era beijo de pessoas que sabiam que poderiam ter apenas 3 dias. Era beijo carregado de medo, desejo, desespero e determinação. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Não deixa ele me levar. Elisa sussurrou. Faça o que tiver que fazer. Mas não deixa. Não vou deixar. Mathieu encostou a testa na dela. Eu juro. Os 3 dias seguintes foram blur de atividade. Mathieu foi até Margot, convenceu ela a vir testificar. Foi difícil, ela estava apavorada. Mas quando ele explicou que seria em cidade neutra, longe da influência direta de Armand, ela concordou. Eles reuniram todos os documentos, fizeram cópias cuidadosas, guardaram originais em lugares seguros. Mathieu escreveu declaração própria, detalhando como tinha encontrado Elisa, descrevendo o estado em que ela estava, testemunhando sobre as marcas de violência. Elisa escreveu sua própria história, cada detalhe do casamento, cada episódio de abuso, cada evidência que tinha de que Armand sabia sobre sua herança e tinha se casado para escondê-la. Foi processo doloroso. Colocar tudo no papel forçou Elisa a reviver cada momento. Ela chorou várias vezes, teve que parar e recomeçar. Mas Mathieu estava sempre ali, mão nas costas dela, presença constante e encorajadora. Na noite antes de partirem para a cidade, eles fizeram amor. Não foi gentil ou romântico. Foi urgente, quase violento na intensidade. Era a afirmação de vida contra a possibilidade de perda. Era reivindicação de escolha, de agência, de direito ao próprio corpo. Quando terminou, eles ficaram entrelaçados, suor esfriando na pele, respirações se acalmando gradualmente. Se tudo der errado amanhã, Elisa começou. Não vai dar errado. Mas se der, eu quero que você saiba. Isso valeu. Tudo isso valeu. Esses meses aqui com você valeram mais do que anos que passei antes. Mathieu a puxou mais perto, beijou o topo da cabeça dela. Vai dar certo, tem que dar. Mas no fundo, ambos sabiam que não havia garantias. Justiça não era conceito absoluto. Era coisa comprada e vendida, moldada por quem tinha mais poder, mais dinheiro, mais influência. E Armand tinha tudo isso. Quando amanheceu, eles prepararam cavalos, reuniram documentos, vestiram melhor roupa que tinham. Margot os encontrou no caminho, pálida, mas determinada. Juntos, os 3 seguiram para a cidade. O confronto final esperava. A cidade era maior que a vila, mas não grande o suficiente para ter tribunal real. O que tinha era sala de audiências no edifício administrativo, lugar onde disputas de propriedade e casos civis eram resolvidos por magistrado que vinha de cidade maior uma vez por semana. O magistrado, homem de meia idade com expressão de quem já tinha visto tudo e não se impressionava com nada, ouviu os 2 lados com atenção que parecia genuína. Armand apresentou primeiro. Ele veio preparado com documentos próprios, certidão de casamento, registros de propriedade em seu nome, testemunhas, homens da vila que ele tinha comprado ou ameaçado, afirmando que Elisa era instável, que tinha roubado dinheiro, que tinha fugido sem motivo. Ele falou com voz controlada, apresentando-se como marido preocupado, como homem de negócios respeitável, tentando recuperar esposa confusa que tinha caído sob influência de estranho perigoso. Foi performance convincente. Elisa viu alguns dos presentes na audiência assentirem, viu o magistrado tomar notas cuidadosas. Seu estômago se apertou. Armand era bom nisso.
Era expert em manipular narrativa, em fazer mentira soar como verdade. Então foi a vez deles. Mathieu falou primeiro. Declaração curta, mas impactante, sobre o estado em que Elisa tinha chegado. Ferida, aterrorizada, correndo por sua vida. Descreveu as marcas físicas, o medo nos olhos dela, a forma como ela tinha desmaiado de exaustão e trauma. Não elaborou, não embelezou, apenas declarou fatos, e fatos tinham poder próprio. Margot testemunhou depois. Ela tremeu durante todo o depoimento, mas não recuou. Contou sobre trabalhar na casa de Armand, sobre as coisas que tinha visto. Elisa com marcas, Elisa com medo de fazer barulho, Elisa controlada em cada movimento. Contou também sobre o próprio filho, sobre como Armand tinha manipulado dívida até destruir família inteira. Sua voz quebrou várias vezes, mas ela terminou. E quando terminou, havia lágrimas nos olhos de vários presentes. Finalmente, Elisa se levantou. Este era o momento que ela tinha temido mais. Ter que ficar diante de estranhos e expor cada ferida, cada humilhação, cada violência. Ter que mostrar fraqueza para provar força. Mas quando começou a falar, algo mudou. A voz que tinha sido hesitante no começo foi ficando mais firme. Ela não estava mais implorando para ser acreditada. Estava declarando verdade, e verdade não pedia permissão. Ela descreveu o casamento, não como parceria, mas como prisão. Descreveu a violência específica e detalhada o suficiente para que não houvesse dúvida. Descreveu como Armand controlava cada aspecto da vida dela, como ele tinha destruído sistematicamente qualquer conexão que ela tinha com o mundo exterior. E então, ela apresentou os documentos, o registro de nascimento mostrando sua mãe, o testamento de Louise Delaunay deixando propriedade para descendente legítimo, a nota na margem conectando os dois, sugerindo que havia disputa não resolvida. Elisa explicou sua teoria, que Armand tinha sabido sobre potencial reivindicação dela, que ele tinha casado com ela não por amor ou caridade, mas para neutralizar a ameaça à propriedade que ele controlava. O magistrado estudou os documentos por longo tempo. Chamou o padre que tinha vindo relutantemente. Esses registros são autênticos? O padre hesitou, olhou para Armand, viu a ameaça implícita no olhar dele. Mas então olhou para Elisa e viu algo que o fez decidir diferente. São autênticos. Estão nos arquivos da paróquia há décadas. E esta nota sobre disputa de propriedade foi feita pelo padre anterior, ele. Ele mencionou uma vez que havia questão não resolvida sobre Le Chêne, mas que as partes envolvidas tinham chegado a acordo privado. O padre baixou os olhos. Na época, assumi que significava que tinha sido resolvido legalmente. Agora vejo que talvez não tenha sido. Armand se levantou, raiva finalmente quebrando o controle. Isso é absurdo. Esse documento não prova nada. Não há confirmação de que a mulher era mãe dela. Não há prova de paternidade. Mas há sugestão suficiente, o magistrado interrompeu, para que a questão seja investigada apropriadamente. E há, mais importante ainda, evidência substancial de violência doméstica e coerção. Ele olhou para Armand com expressão de desgosto que não escondeu. Senhor Delaunay, suas testemunhas são todas pessoas que dependem financeiramente de você. As testemunhas da senhora, o lavrador e a lavadeira, não têm conexão com você além de testemunhar suas ações. As marcas que ela carrega são reais, e sua reação a essas acusações não é de homem inocente preocupado com esposa, mas de homem tentando manter controle sobre propriedade. Eu tenho direitos, ela é minha esposa. Ela é pessoa antes de ser sua esposa. O magistrado bateu o martelo. Meu julgam.